Eu me chamo Ana Luísa Andrade e este é o Cena do Crime, um podcast de crimes reais que leva o mesmo nome do perfil no Instagram, onde você pode saber um pouco mais sobre os casos contados aqui. Então corre lá para não perder nenhum caso novo e estar no ar o crime de hoje. Evandro Ramos Caetano nasceu em 12 de setembro de 1985 em Guaratuba, litoral paranaense. Filho de Maria Caetano, que era funcionária da escola Olga Silveira, e de Ademir Caetano, que trabalhava na prefeitura de Guaratuba como assessor, o Evandro era um menino branco e loiro e tinha 6 anos. No dia 6 de abril de 1992, os pais de Evandro foram trabalhar e ele ficou dormindo. Quando acordou, ele tomou seu café e seguiu para a escola onde a mãe trabalhava. Quando ele chegou na escola, ele notou que o minigame tinha ficado em casa e pediu para a mãe para que ele voltasse para buscar o joguinho. E como a escola era bem próxima, cerca de 100 metros da sua casa, ela deixou. Por estar muito atarefada, a mãe de Evandro só percebeu que ele não voltou para a escola quando deu o seu horário de almoço, então ela pegou as suas coisas e foi encontrar com o filho em casa. Mas chegando lá, ela percebeu que ele não estava e que o minigame estava no mesmo local do dia anterior, dando a entender que a criança não chegou em casa. O prefeito de Guaratuba, da época, Alda Bage, quando ficou sabendo do sumiço de Evandro, contatou o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, José Maria de Paula Correia, e pediu para que o delegado acionasse o Grupo Tigre, que é um grupo tático de repressão especial para poder investigar o caso na cidade. O Grupo Tigre ele é criado assim, dentro da Polícia Civil para cuidar de assaltos e não de investigação ou sequestro. Esse contato foi feito no dia seguinte do desaparecimento da criança, no dia 7 de abril. Nos anos 90, aconteceram muitos casos de sequestro de crianças, e o Evandro foi a 7ª criança desaparecida no estado e a 2ª em Guaratuba. O primeiro foi o Leandro Bossa, de 7 anos, que desapareceu no dia 15 de fevereiro de 92 durante um show. O casal Adalto Abreu de Oliveira e Leila Bertolini foram os delegados escolhidos do Grupo Tigre para trabalhar no caso. Em primeiro momento, acreditava-se que seria um sequestro com pedido de resgate, mas isso não aconteceu. Então a polícia começou a acreditar que o sequestro poderia ter a ver com o tráfico de crianças ou o tráfico de órgãos. O assessor de imprensa da prefeitura, Paulo Brasil, foi quem recebeu o Grupo Tigre na cidade e os levou até a casa do prefeito. Mas chegando lá, eles foram informados de que eles estavam em uma festa e então o grupo foi para a casa do Evandro para poder conversar com a família dele. Mais ou menos às 9 horas da noite, eles voltam para a casa do prefeito, que já tinha chegado à festa, e segundo o depoimento do policial Rogério Podolac Pencai, estavam na casa o prefeito Aldo, a sua esposa Celina, o padre Adriano Franzói e uma das filhas do casal Abage, que ele não sabe especificar qual era. Diógenes Caetano dos Santos Filho, o primo de 2º grau de Evandro e filho do ex-prefeito de Guaratuba, trabalhou durante 1 ano como policial militar e 10 anos como investigador da polícia, mas depois se tornou engenheiro e foi para Guaratuba para poder seguir carreira. Ele fez as suas próprias investigações e acabou assumindo o papel de porta-voz da família, porque eles eram muito reservados e quase nunca davam entrevistas. Na noite que o Grupo Tigre chega, ele foi até a casa do prefeito para poder conversar sobre o motivo do qual eles não queriam que o caso fosse divulgado pela imprensa, porque nesse mesmo dia um grupo da Rádio Clube foi até a casa do Evandro para poder entrevistá-los e quando eles chegaram lá, o carro do assessor de imprensa da prefeitura já estava lá para impedir que eles entrassem no local. Os repórteres ignoraram a situação e a família não entendeu o porquê daquilo, já que eles precisavam de qualquer ajuda possível e principalmente da imprensa, levando em conta que quanto mais gente soubesse do desaparecimento do Evandro, mais chances eles teriam de encontrá-lo. O prefeito e o assessor disseram que eles estavam fazendo aquilo a mando do Grupo Tigre, mas, segundo Diógenes, eles estavam fazendo isso antes mesmo do grupo chegar na cidade. A doutora Leila afirma que, desde sempre, o Diógenes tentava induzir que ela investigasse a Celina e a Beatriz como culpadas e que não enxergava ele como uma fonte confiável ou segura para obter informações, então ela preferia até ao pai de Evandro. No dia 11 de abril, 5 dias após o desaparecimento, lenhadores que passavam por uma região do matagal, eles observaram que um bando de urubus estava rondando algum pedaço ali e eles se aproximaram. Quando eles chegaram, eles encontraram o corpo de uma criança que estava totalmente mutilada.
com o ventre aberto, os cabelos raspados, as mãos cortadas, os dedos dos pés cerrados e os órgãos retirados. O corpo já estava em decomposição e havia marcas de violência no pescoço e no tórax. O fato de estar sem algumas partes do corpo deu a entender que era para dificultar a identificação. Um dos legistas disse que só era possível saber que aquele menino era de pele branca porque existia uma parte que não estava necrosada. Um dos tios de Evandro, que reconheceu o corpo, disse que era difícil por conta do estado que estava e porque ele parecia ser um pouco maior do que o de Evandro. A mãe dele nunca viu o corpo e o pai disse que o sinal de meia-lua nas costas do filho foi o que ajudou a identificar. Diógenes falou para o grupo Tigre sobre suas suspeitas de um homem que tinha chegado há pouco tempo na cidade e era pai de santo. Oswaldo Marceneiro era jogador de búzios e frequentava terreiros de umbanda. Após ele ficar conhecido na cidade, uma das filhas do casal Abade se interessou pelos búzios e começou a se encontrar com ele num terreiro conhecido da cidade. O Oswaldo já tinha feito alguns sacrifícios de animais de grande porte, como o bode, e o estado que o corpo de Evandro estava se assemelhava com a forma com que os animais eram abatidos. Outra coisa que chamou a atenção é que ele teria indicado 2 dias depois da morte que o corpo estaria no local onde ele foi encontrado e acabou levando ele a ser o principal suspeito do caso. Em 21 de junho de 92, o caso foi passado para o Grupo Águia da Polícia Militar e alguns policiais se infiltraram no terreiro e um deles conta que o próprio Oswaldo disse que eles faziam algum tipo de trabalho tanto com sangue de animais quanto com sangue humano. Após 10 dias do Grupo Águia investigando o caso, Oswaldo Marceneiro foi acusado de comandar o ritual junto com Vicente Ferreira e Davi dos Santos. No dia seguinte, a polícia também pediu a prisão preventiva de Celina e Beatriz Abage. Os 3 têm as confissões gravadas em fitas onde contam o que fizeram. Os acusados revelaram que só assumiram porque foram torturados. E as fitas dos vídeos das confissões são bem confusas porque elas têm horários e locais diferentes. No dia 4 de julho, os policiais foram até a serraria e encontraram alguns objetos suspeitos, como facões, bacias, tijolos com marcas de sangue e também encontraram algumas fotos que mostravam o prefeito ao lado do Oswaldo. Então a serraria seria o local onde o crime aconteceu. O guardião da serraria, Irineu Venceslau, diz ter visto todos eles no dia e afirma ter visto um ritual no dia 7 com 7 pessoas: Celina e Beatriz, Oswaldo Marceneiro, Vicente Ferreira, Davi dos Santos, Francisco Sérgio Cristofolini, que era vizinho de Oswaldo, e Ayrton Bardelli, que era gerente da serraria do prefeito. Mas depois ele disse que não viu nada e só disse aquilo porque estava sendo ameaçado. Vicente disse que Evandro fazia muito barulho, então a Celina e a Beatriz seguravam a criança enquanto ele o asfixiava. Também que Celina queria o coração e que eles participaram do crime. A Celina e a Beatriz participaram de um ritual de purificação feito com o sangue do Evandro e eles teriam recebido 7 milhões de cruzeiros, o que hoje valeria mais ou menos R$ 2.500. A intenção do ritual é que ele abrisse caminhos de fortuna e política para a família Abage. No dia 10 de julho, a polícia encontra 2 rádios na casa do prefeito que estavam sincronizados na frequência da polícia e, além disso, haviam 4 cadernos que estavam com Andréia, que era companheira de Oswaldo, com quase 500 nomes de clientes, incluindo o nome da família Abage, indicando que eles eram parceiros e clientes do pai de santo. O delegado da Polícia Civil, Luiz Carlos Oliveira, acredita que existia alguma situação de tráfico de criança ou adoção ilegal e que foi encomendada uma criança com certas características e primeiramente foi levado Leandro e por algum motivo depois foi levado Evandro, que tinha mais ou menos as mesmas características. Eles acreditam que ele possa estar vivo e esteja vivendo com uma outra família em um outro país. A polícia também suspeitou do Diógenes, porque ele sempre falava com detalhes do caso, tanto do Leandro quanto do Evandro, e ele disse que a criança seria encontrada sem órgão antes mesmo do corpo ser encontrado. O julgamento do caso durou 34 dias e é o mais longo do país, e o caso ficou conhecido como as Bruxas de Guaratuba, que fazia referência às mulheres da família Abage. Celina e Beatriz ficaram presas em regime fechado até 96, e em 98 os jurados inocentaram, mas o Ministério Público recorreu à decisão anulando o julgamento. O julgamento de Davi, Vicente e Oswaldo deveria ter acontecido em 98, mas foi adiado 5 vezes e só aconteceu em 2004. Os 3 foram acusados de homicídio triplamente qualificado e o Vicente e o Oswaldo receberam a mesma pena de 20 anos e 2 meses e o Davi recebeu uma pena de 18 anos e 8 meses.
Em 2005 aconteceu o julgamento de Bardelli e Cristofolini e eles dois foram absolvidos. O Vicente faleceu em 2011 na prisão. O Davi Soares cumpriu cerca de 11 anos e o Alda Baggio, prefeito de Guaratuba, lutou até o fim da vida para provar a inocência da esposa e da filha. Ele faleceu ainda quando elas estavam presas. Como o caso do Evandro é grande e com muitos detalhes, eu recomendo que vocês assistam um documentário que explica o caso e mostra áudios e vídeos sobre o que aconteceu naquela época. E também recomendo que vocês vejam alguns fatos que nós colocamos no nosso Instagram. E se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar.